Shalom, meu povo! Hoje o cenário está diferente e eu tenho uma notícia para dar para você. Nós poderíamos não postar esse vídeo, mas você precisa assisti-lo. E aí eu conversei com a produção, nós corremos atrás e nós decidimos que nós vamos postar o resumo desse vídeo. Mas Tamires, por que o resumo? Infelizmente nós tivemos um imprevisto aí com drive, essas coisas assim, mas nós não poderíamos deixar de te presentear, porque esse foi um presente que Deus nos deu, essa é a grande verdade. Esse último vídeo é tanto presente, que quase que nós não postamos. Então, produção, roda. Você que está aí do outro lado, preste atenção, pega papel e caneta que você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Roda, produção. Shalom, queridos. Começamos o nosso terceiro vídeo dessa série falando sobre herança, sobre ancestralidade, sobre do que nós somos feitos. Você é feito de pessoas. E hoje nós vamos falar como iniciar um processo de cura, porque ninguém dorme de um jeito e acorda de outro, né? Precisamos conhecer a Deus para nos conhecermos, ok? Então, como começa o processo de cura de uma pessoa? Primeiramente, conhecendo a Deus. Segundo, se conhecendo. Embora nós não percebamos aquilo, os nossos comportamentos, embora nós façamos isso inconscientemente, essas bagagens, essas heranças, elas são carregadas por fidelidade. Fidelidade à nossa hereditariedade, fidelidade à nossa genética, fidelidade ao lugar ao qual nós fomos criados, e esses padrões eles vão se repetindo. É o que os coaches hoje chamam de crença limitante. A pessoa tem uma crença limitante. É o que o terapeuta chama de dor. É o que nós chamamos aqui de replicação de comportamento. E tanto essas dores como as potencialidades, tudo aquilo que você tem de ruim como aquilo que você tem de bom, nós herdamos, às vezes ela pode ser sufocada. Talvez você está aí do outro lado e você é uma pessoa com potencial enorme, mas você foi criado num contexto familiar ao qual você ouvia do papai, da mamãe, deixa pra lá, ou aquela frase travestida de preocupação, deixa isso pra lá, não se preocupa com isso não. Ou você cresceu vendo o papai e a mamãe pagando para não se incomodar, não é isso? Então, todas esses comportamentos, eles acabam podando o nosso crescimento, eles acabam podando a nossa história muitas vezes, né? E eu queria te dizer algo. Você não precisa carregar essas coisas. Deus, ele nos criou com livre-arbítrio. E apesar de você ter sido gerado num contexto, apesar de você carregar uma genética, apesar de você ter sofrido, apesar de você ter sido criado num ambiente, e eu não sei qual tipo de ambiente você foi criado, eu tô aqui para te dizer que você tem o quê? Livre-arbítrio. Hoje você já é um adulto, você já é maior de idade, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem uma consciência, e é essa consciência o lugar da habitação de Deus que te trouxe até aqui. É essa consciência, é esse lugar da habitação de Deus que parou para você assistir esse vídeo, que disse assim, vai lá, assiste porque eu quero fazer algo contigo. Então, parar para ouvir essa consciência espiritual, e até eu estava ministrando esses dias numa igreja, e eu falei sobre isso. As pessoas muitas vezes elas indagam por que elas passam pelo deserto. Por que você passa pelo deserto? Por que Deus levou Abraão para o deserto? Por que Jesus foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, que é de Deus, para um deserto? Os desertos, minha amada, meu amado, eles são os lugares onde Deus nos revela quem nós somos. É como se Deus colocasse um espelho na nossa alma e nos mostrasse o que realmente está dentro de nós. Assim ele fez com Jesus, assim ele fez com Abraão, assim ele fez com Moisés, assim ele fez com Elias, assim ele faz comigo e assim ele faz com você. Quando Jesus ele foi levado para o deserto, ele foi levado pelo Espírito. Quando Abraão foi mandado ir para o deserto, ele foi mandado por Deus. Assim como Moisés, assim como Elias. Por quê? Porque é no deserto, é na hora da aflição,
É na hora do problema que nós revelamos quem de verdade nós somos. É aí que a tua alma grita. É aí que você vê se você foi curado ou não. É a prova que o crente diz, né? Ah, eu tô na prova, eu tô na luta. Tamires, e o que eu faço? Como é que eu começo esse processo de cura? Primeiramente, você precisa entender que aqueles que vieram antes de você, eles não são culpados. Porque eles também foram feitos de pessoas. Assim como você não tem culpa. Assim como sua mãe não tem culpa. Assim como seu pai não tem culpa. E o observar os sinais, observar o seu comportamento. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero ler junto com você. Ninguém nasce por acaso ou numa família errada. E quanto antes a gente consegue dimensionar, distinguir a profundidade e a influência que essa herança traz hoje para a tua atualidade, traz hoje, quanto ela reverbera na criação dos teus filhos, no teu casamento. Quanto mais antes tu identificar isso, melhor. Quanto mais repetitivo e amplo for um padrão de comportamento, um padrão de repetição, aí você vê o seu irmão fazendo, o teu primo, o teu tio, maior e mais profundo é aquele trauma na tua árvore genealógica. Como eu já te falei, ninguém nasce por um acaso numa família. E quanto antes tu conseguir identificar a profundidade e a influência, mais rápido você é curado. E eu queria te fazer uma pergunta, queria que você se questionasse. Você já parou para pensar que você que está aí do outro lado foi escolhido e escolhida para ser a pessoa que vai romper com esse padrão de comportamento geracional? Que vai ser usado por Deus para libertar as suas próximas gerações? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque se você não replica um comportamento, a sua próxima geração também não vai aprender e não vai replicar esse comportamento. Se você parar e analisar, você pode ter sido chamado e chamada para ser o libertador da sua ancestralidade, da sua herança, das próximas gerações que virão. Você não é obrigado a carregar as feridas, você não é obrigado a não desfrutar da cura libertadora dada a partir de Cristo Jesus. Curar a nossa alma é também honrar aqueles que vieram antes de você. Curar a sua alma é se libertar daqueles que vieram antes de você, mas não uma libertação de falar com ele, eu não vou mais falar com ela. E não foi para isso que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que a nossa consciência, de uma maneira intencional, através da palavra, nós possamos ser curados. É como se nós fôssemos chamados a resolver as pontas soltas que foram deixadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e de uma forma direta ou indireta, nós nos livrarmos e livrarmos as gerações seguintes desses pontos de interrogação. Eu estava falando aqui antes, aquela mãe que não sabia administrar financeiramente, aquele pai que não sabia ser pai, ser marido, e o filho também não aprendeu, a filha também não aprendeu a administrar. Hoje você tem conhecimento, hoje você tem a oportunidade, a partir da palavra de Deus, de fazer diferente, de moldar a sua mentalidade. E é isso que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 12:2. Nós não devemos o quê? Vamos ler junto o que diz a palavra de Deus. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões desse século. Em vez disso, continue se transformando. Ou seja, não é o outro que vai te transformar, é você que tem essa responsabilidade. Se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. É isso que diz a tradução original, o livro de Romanos. Ou seja, quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós nos permitimos e nos transformamos pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, através da palavra de Cristo Jesus, nós estamos fadados ao quê? Ao êxito. Ou seja, não tem como errar quando nós
nos permitimos a ser curados através da palavra. Meu amado, minha amada, esse processo também tem que ser unido à gratidão. O que é gratidão? É você fazer as pazes com aquilo que o outro não pôde te dar. Minha mãe não pôde me dar e tá tudo bem. Com o amor que o outro não pôde te oferecer. Com a potencialidade que o outro não pôde gerar em você. E ressignificar. Tamires, como é que eu ressignifico isso? A partir da conscientização, você gera gratidão, você passa a olhar o outro, não com aquilo que ele não te deu, mas com tudo aquilo que ele pôde te oferecer. Talvez a tua mãe não pôde te dar o amor porque ela não recebeu da maneira que você gostaria, mas ela te amou de uma outra forma.